É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. Eu sou Otávio Calvê, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, atualizações, comentar projetos de leis novas, mas tudo de uma forma leve, acessível e interativa com você. E nesse bloco vamos para a prática trabalhista, ou seja, as questões ali do cotidiano que muitas vezes faz uma pessoa ter sucesso ou não num processo, né, numa ação. Então, qual é o nosso tema de hoje de prática? O tema de hoje é bafafá jurídico. O que eu tenho visto acontecer, e aí eu quero saber se vocês também têm visto, enfim, como é que tá, né, no judiciário do lado de dentro, que eu estou do lado de fora. E eu quero entender um pouquinho como vocês têm recebido a seguinte situação. A notificação ela é expedida pela vara para pessoa comparecer, ou comparecer não, para poder juntar uma defesa. E tem o prazo, às vezes não tem ainda nem a marcação da audiência, mas tem lá o prazo de 15 dias para juntar a defesa do conhecimento do recebimento dessa notificação. Aí a notificação foi expedida pela vara, ela ainda não foi recebida na empresa, mas muitas vezes o advogado já está habilitado em nome da empresa para receber pelo push, para aquele sisteminha, né, que vai busca pela OAB dele e tudo mais, e manda para ele que tem lá aquela informação de uma ação nova. O que ele faz? Muito fofoqueiro, porque é advogado trabalhista, então eu posso falar porque, adoro um bafafá jurídico. E aí entra logo e fala, não, deixa eu ver o que está acontecendo aqui para poder falar, inclusive o pessoal aqui da empresa, para já ir separando documento e tal. E vai muito diligente, querendo resolver a situação, entra com o token dele, verifica o que está acontecendo na ação, lê a inicial e já manda as informações lá para o financeiro, para o RH e tudo mais. Mas como é que fica isso no processo? Depois de um tempo, a notificação, aí sim, é recebida pela empresa, depois de uns dias, digamos assim, e só que ele já tinha acessado com o token dele, como eu contei para vocês. E aí, ele vai já começar a preparar a defesa, mas digamos que ele demore um pouco a preparar a defesa. E que depois ele se habilite, só ele seja o advogado, tá, ali habilitado, mas a notificação voltou para a vara, como já a empresa tendo tido ciência. E o que acontece? No prazo para réplica, o advogado reclamante fala o seguinte: olha, o que aconteceu? A defesa foi juntada, mas se vocês contarem direitinho, vocês vão ver a seguinte situação. O advogado, olha, eu vi aqui no acesso de terceiro que o advogado, ele acessou com o token dele, tomou ciência bem antes da data em que a empresa efetivamente recebeu a notificação. Por essa razão, eu quero que o dies à quo, que a gente chama, né, aquele prazo inicial, ele seja antecipado. Eu entendo que ele tomou ciência antes, teve um prazo, então, muito maior para apresentar essa defesa. Isso não é razoável. Então, ele deixou, na verdade, transcorrer o prazo dele para apresentar a defesa. E agora, porque a notificação falava que tinha que ser apresentada em 15 dias, tá, da ciência do processo. E agora o que eu quero? Eu quero que o juiz, aí vai para você, não tem jeito, reconheça aí revelia. Essa situação tem várias camadas aí também, né? A primeira camada é pensarmos o seguinte: o juiz pode expedir essa notificação dando um prazo para você apresentar a defesa em 15 dias no processo de trabalho. Essa é a primeira indagação que deve ser feita. Porque o nosso procedimento, que está lá na lei, está lá na CLT, não tem essa circunstância, não tem essa previsão legal, né? A previsão legal é de que você notifica a empresa para apresentar a sua resposta na audiência. Que na audiência, onde vai comparecer o reclamante e vai comparecer o reclamado, e na audiência tenta a conciliação, se não conciliar, aí apresenta a defesa. Em 20 minutos, né? Tem 20 minutos para falar. Isso que a previsão mesmo é oral, né? Fazer ali 20 minutos, o que não deve ser feito, pelo amor de Deus. Não tem coisa pior, gente, do que você estar ali para fazer audiência, aquele, né, 15, 18 por dia, e aí, não, quer fazer defesa oral. Você fala, ai meu Deus do céu, são 20 minutos aqui só para defesa, depois isso atrasa tudo, né? Então, assim, qual é a praxe, né? A praxe é você já juntar a sua defesa,
né? Pode ser em sigilo ou não, e aí na audiência o juiz abre. Então a primeira coisa é isso, o juiz pode fazer essa notificação, dando prazo para você apresentar em 15 dias, aí que começa a confusão. Porque na verdade, não. Na verdade, pela lei processo trabalho, não existe isso na lei. E o procedimento, né, na parte de processo, que é regra de direito público, é algo muito importante para que você não seja surpreendido, né? Para que servem essas formalidades? Que a gente sabe que em processo você tem o princípio da instrumentalidade, né? Se você puder fazer de outro jeito e der certo, ninguém ficar prejudicado, beleza, não vamos nos apegar à forma. Sim, não vamos nos apegar à forma, mas temos que nos apegar às regras para não ser injusto com ninguém. Então, assim, se tem uma regra na lei que a defesa é em audiência, eu não posso ser surpreendido com um prazo que não existe na lei. Então, assim, eu entendo que o juiz não pode fazer isso. Mas por que isso acontece muito? E recentemente aconteceu demais? Por causa da pandemia, né? Na pandemia a gente teve resolução do CNJ, do CSJT, autorizando a gente usar uma regra do CPC, excepcionalmente, para poder agilizar os processos e os processos continuarem funcionando sem a audiência na época presencial, né? Que é a regra do artigo 335 do CPC, que é isso, né? Você dá o prazo para a parte apresentar a sua defesa antes de audiência, ali em cartório, né? E tem juiz que continua adotando isso. Ah, mas é ilegal, é possível, não é? Vamos dizer o seguinte, né? Se o juiz fez assim e você não cumprir, você tem que lembrar de alegar o que está na lei. Porque essa regra realmente é ilegal. Isso que o juiz fez não pode ser feito. Para mim, gera uma nulidade no processo. Agora, se você cumpre o prazo e você apresenta, foi bom para todo mundo, né? O juiz determinou, você cumpriu o prazo, então ok. Então essa é a primeira camada, se o juiz pode ou não dar essa determinação. Porque se não puder, esse problema todo já acabou, né? O fato do advogado ter visto antes, né, ter tido acesso anterior, isso aí essa discussão acaba. Agora, se você entender que é possível ao juiz estabelecer essa regra, aí, de fato, vira um problema, né? Aí vem a segunda camada. Tá, o juiz pode estabelecer a regra. Qual é o problema? Eu vou contar o prazo para a defesa, né, do recebimento da notificação, ou eu vou contar o prazo para a defesa do acesso do advogado anterior, né? Bom, aí vem para mim o que eu faria, já que você me perguntou, né? Eu faria o seguinte: o advogado, mesmo que ele tenha acessado, para mim, ele não tem poder de representação da empresa para receber citação. Ainda que ele tenha acesso ao sistema e ele veja lá, como em tese, qualquer pessoa pode ver os autos que são públicos, ele não tem poderes para receber a citação. Então, a formalidade da citação não ocorreu para mim. Essa parte processual, eu sou bem, digamos assim, rigoroso, né? Porque é direito fundamental do cidadão. A gente não pode surpreendê-lo, né? Se eu tenho uma previsão legal de quem é que pode receber citação, de quem é que representa a empresa, eu não posso dizer que a citação veio por uma outra pessoa, né? Mas posso botar um tempero Claro. nisso? E se a procuração dele o estiver dando poderes para receber citação? Tem que ser uma procuração, então, genérica, não para aquele caso específico, né? Então, ele tem que agir como um representante da empresa, que não é muito comum, né? Uhum. Normalmente, a procuração é específica para o processo. Agora, se a empresa passar para uma pessoa poderes para receber citação, como se fosse o gerente da empresa, o sócio da empresa, alguma coisa assim, aí ok. Aí ele tem poderes para receber, ele recebeu a citação. A gente considera que ele recebeu. Mas não é usual. Uhum. Usual é o advogado ter os poderes para aquele processo específico, né? Uhum. Ele tem um contrato com a empresa, por isso ele está cadastrado, né? Sim. Mas vamos lembrar que tem empresa que tem 10 escritórios atuando para ela. Sim, vários escritórios, né? Às vezes você faz audiência no mesmo dia com a mesma reclamada e cada audiência com um escritório diferente, representando a empresa. Então, dependendo do tema, talvez. Dependendo do tema, dependendo lá do setor, né? Eu acho que também quantidade, né? Acho que tem isso. Tem empresa que tem passivo tão grande que um escritório só não deve dar conta, né? Aí contrata vários, né?
Então essa é a segunda camada da discussão para mim. O que não quer dizer que você deva evitar, né? Porque eu sempre falo isso, assim, a gente não consegue ter uma previsibilidade, né, total do que vai acontecer, do que o juiz, num caso desse, vai decidir, depois se você recorrer, o que o tribunal vai achar, né? Então, assim, eu sempre recomendei, né, para todos os meus alunos e palestras, cautela, né, sempre cautela. Então, assim, se vai acessar antes, se você está estressado ali com prazo de 15 dias, tente fazer dentro do prazo, né? Porque é um estresse a menos na sua vida, né? Mas, a rigor, eu acho que aí o juiz não pode fazer nada, senão o processo vai gerar uma nulidade. Ou acessa pelo acesso público, né? Aquele acesso que não tem como ver sem o seu token e sem o login e senha. Que aí qualquer um pode acessar, né? Você não registra nada, né? Exatamente. Agora, essa questão do acesso a terceiros acho que mais importante quando o processo já está em andamento. Que assim, você já contratou um advogado, o advogado já te representa, e aí em execução você está ali procurando o executado, não acha, e você está vendo ali um monte de acesso, né, de terceiros, principalmente para alegações que têm que ser feitas na primeira oportunidade, né? Tipo, arguir uma nulidade, arguir alguma coisa assim, porque aí não é razoável. Eu já tenho um advogado constituído, ele que vai fazer as alegações para mim no processo, ele está acessando o processo direto, aí depois lá na frente, só vi agora? Não, aí você consegue rastrear. Isso é uma ferramenta interessante. E aí dá preclusão, a oportunidade de falar. Porque ele já teve ciência, já poderia ter falado e não falou nada. Acessou e não falou nada, precluiu. Isso eu já vi acontecer. Eu acho que é bem plausível, né? Tá. É bacana, acho que é uma dica boa aí para quem está na vida prática, para quem atua na trabalhista, para a gente pensar juntos também. E essa questão, aproveitando, né, dar prazo para a defesa, ela pode ser muito bem utilizado, ou seja, não marcar audiência logo, né, para quando é matéria de direito, né, são casos assim que realizar a audiência é desnecessário, né. Tem muita ação trabalhista que a gente marca audiência para evitar nulidade, para não arriscar, mas muitas delas a gente poderia fazer sem audiência. Então, assim, eu acho que na vida prática, né, quem está pelo lado do reclamado deve analisar com calma, assim, ver o caso, ver se a audiência realmente é necessária ou não, né? Que aí o juiz deu prazo para fazer defesa, se a audiência não for necessária, apresenta a sua defesa, é melhor para todo mundo, né? Menos desgaste. Realizar uma audiência é um custo para o Estado e para as partes, né? As pessoas têm que se deslocar, têm que parar o trabalho. É mais um caso para o juiz ali estar sentado com o seu secretário, né? Então, eu acho que a gente pode usar isso com muita razoabilidade. Sabe o que eu faço nesses casos? Eu faço uma notificação múltipla escolha. Como assim? Se quiser audiência, sinalize que aí eu marco audiência. Se não quiser audiência, apresenta a defesa que aí eu já dispenso a audiência, entendeu? Então, eu faço muito isso no processo, né? Eu há muitos anos acredito num processo negociado, pelos interesses das partes, né? Que o ator principal não é o juiz. O ator principal, para mim, são as partes, eles que devem reger o caminho do processo. E o juiz é ali aquele cara que cuida para que as regras do jogo sejam observadas e sejam justas, né? Eu sempre tive essa visão. Então eu faço muita coisa assim, sabe, vocês querem audiência ou não querem? Se não quiser audiência, a gente não faz audiência. Então, o que é melhor para você? Então, às vezes eu já notifico com isso, né? Se quiser audiência, sinalize. Se não quiser, só apresentar a defesa e já encerra, e já vai para a sentença depois. Interessante. Né? Aí você faz uma triagem, né? Você vê se é matéria de direito, se não é, tal. Que aí você ganha bastante tempo, né? O ideal é isso, né? Eu acho, né? Porque aí você não está cerceando o direito de ninguém, você está fazendo negociação processual, os negócios processuais, né? Sim, perfeito. E aqui, sabe quem é o ator principal? O ator principal aqui é você. Então, participe, compartilhe, mande suas dúvidas, a gente está sempre aí respondendo, muito disponíveis para falar com você, seja no TikTok, Instagram, LinkedIn,
em todas as redes sociais, tá bom? @é legal, mas pode. E nesse caso que a gente viu, às vezes é ilegal, mas pode. Sigam aí nossas redes, gente. Forte abraço.